Bom, gente, antes de começar aqui fazer a resolução das questões, né, para fixação do conteúdo anterior, vou dar aqui algumas dicas que eu aprendi, né, com uma outra professora sobre a nossa banca FCC. É importante, primeiro, na hora que a gente começa a ler a questão, a gente prestar atenção nos comandos que essa questão pede, para na hora da resposta a gente não fugir daquilo que a questão está pedindo. Isso tanto vale para as objetivas quanto para as nossas discursivas. Também se atentar que a banca ela costuma colocar nas respostas, por exemplo, uma resposta com o início sendo uma resposta e o final trazendo a resposta de uma outra que está presente na questão. Então, se atentar que ela pode trocar, né, a informação da resposta dentro da resposta. Então, se está trocado, logo essa resposta ela não vai estar certa. Então, a gente já vai poder eliminar, né? Indo por eliminação, né? E também a se atentar sempre aquelas questões, aquelas respostas, né, que trazem a exclusão de certa coisa. Se atentar, né, a essas questões que costumam ser excludentes. Porque quando ela vem, assim, generalizando, falando nunca, não pode, tudo que está generalizando, a gente pode se atentar que essa resposta ela pode estar induzindo a gente ao erro. Então, passadas essas dicas, agora vamos estar entrando nas questões de fixação. Bom, a primeira, no ensino da educação física, sobretudo no ensino dos esportes, é preciso ter cuidado de promover possibilidades e oportunidades para as crianças e jovens de voltar a descobrir situações de movimento que levam a entender o brincar e o jogar, acima de tudo, pelos seus significados. Bom, para Guns, né, o autor citado, o ensino do esporte no contexto escolar, ele deve observar 3 pontos fundamentais. Então, aqui eles estão querendo que nós destaquemos aqui para eles os 3 pontos fundamentais. Bom, vamos ler, né? O primeiro, o aluno deve ser o centro de interesse do ensino dos esportes? Sim, a primeira colocação está correta. Deve-se dar ênfase às múltiplas possibilidades de movimento do ensino do esporte? Correto. Terceiro, deve-se ter a competição e a concorrência como princípios fundamentais e únicos para o desenvolvimento do esporte? Claro que não. Esse autor ele não defende isso, então está errado. Quarto, a sua orientação deve estar sempre voltada à produção de rendimentos a partir do modelo olímpico? Erradíssimo. A quinta, as relações de sentido e significado do esporte se configuram como pressuposto normativo das ações de ensino. As relações sentido e significado do esporte se configuram como pressuposto normativo das ações de ensino. Correto. Então, a nossa resposta vai ser a letra B. Número 1, número 2 e número 5. A avaliação em educação física, ela deve abranger 3 dimensões: cognitiva, motora ou procedimental e atitudinal. A dimensão cognitiva, ela corresponde a competências e conhecimentos, B, habilidades motoras e capacidades físicas, C, valores e cultura corporal ou D, nenhuma das alternativas. Bom, a gente sabe que a cognitiva ela corresponde às competências e os conhecimentos. Então, a resposta certa é a letra A. A educação física desenvolvida no contexto escolar proporciona aos estudantes benefícios tanto no aspecto motor quanto no desenvolvimento de valores e atitudes. Para que estes benefícios eles sejam alcançados, é importante que o planejamento atenda a alguns princípios básicos que favoreçam o alcance dos objetivos traçados. Nesse contexto, é importante que o planejamento da educação física no contexto escolar tenha como princípio básico as dimensões. Então, aqui quer saber quais são as dimensões que garantem à educação física esse desenvolvimento que proporcione desenvolvimento de valores, dos aspectos motores,
e que eles possam ser alcançados. Então, dentro do que a gente estudou, as dimensões que favorecem esse desenvolvimento da educação física só pode ser o conceitual, procedimental ou atitudinal. Então, a nossa resposta é a letra C. Agora que, de acordo com os autores, a tarefa do professor de educação física, o planejamento de aulas envolventes e desafiadoras, e também maximizar o desejo natural da criança de serem ativas. Bom, de acordo com os autores, é a tarefa do professor de educação física o planejamento de aulas envolventes e desafiadoras e de maximizar o desejo natural das crianças de serem ativas. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras e falsas sobre o planejamento das aulas de educação física escolar. Bom, aqui a gente tem que marcar verdadeiro ou falso. Primeiro, antes de planejar as atividades específicas a serem ensinadas, deve-se considerar os objetivos de ensino. Verdadeiro. É importante garantir que os alunos tenham o tempo necessário para as habilidades na atividade que deseja que está sendo ensinada. Mais uma vez, é importante garantir que os alunos tenham o tempo necessário para a habilidade na atividade que está sendo ensinada. Verdadeiro. No ensino fundamental, é importante incluir apenas os jogos motores no currículo. Falso. Alinhar o plano de aulas diário com o cronograma de atividades para garantir que os objetivos anuais sejam atendidos. Verdadeiro. E o último, dar prioridade aos jogos de eliminação ou que os alunos precisem aguardar a vez. Dessa forma, os mesmos aprenderão por observação. Falso. Então, o gabarito ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Considerando os critérios da avaliação presentes nos parâmetros curriculares nacionais para a educação física, os PCNs, assinale a alternativa incorreta. Então, aqui agora, eles querem a alternativa incorreta. Demonstração de capacidade de adaptação das atividades da cultura corporal de movimento, favorecendo a inclusão de todos? Correto. Conhecimento de diferentes manifestações da cultura corporal de movimento e os ambientes onde são produzidos? Correto. Conhecimento dos seus limites corporais de forma a poder controlar algumas posturas e melhorar sua aptidão física? Correto. Reconhecimento das atividades de lazer, reconhecimento das atividades de lazer, uma necessidade do ser humano e uma obrigação do cidadão, e sua relação com a promoção da saúde. Ficou estranho, né? A última. Apropriar-se das experiências da cultura corporal de movimento, de modo a estabelecer relações de conhecimento tendo em vista a promoção de saúde. Ok, então a nossa resposta errada, nosso gabarito aqui é a letra D. Reconhecimento das atividades de lazer, uma necessidade do ser humano e uma obrigação do cidadão. Não é uma obrigação do cidadão. E sua relação com a promoção de saúde. Então, aqui a obrigação do cidadão pegou o erro da questão. Bom, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, os processos avaliativos, parte integrante do currículo, prescrevem o zelo pela aprendizagem dos alunos, a necessidade de prover os meios e estratégias para a recuperação daqueles com menor rendimento e consideram a prevalência dos aspectos qualitativos sobre o quantitativo, bem como resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. No que se refere à avaliação segundo as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez aqui, eles vêm pedir a alternativa incorreta. A avaliação do aluno a ser realizada pelo professor e pela escola é redimensionadora, da ação pedagógica e deve assumir um caráter processual, formativo e participativo,
ser contínua, cumulativa e diagnóstica. Certíssima. A avaliação ela deve ser assim: ter esse caráter processual, formativo, participativo, de continuidade, cumulativa e também diagnóstica. Letra B. A avaliação formativa, que ocorre durante todo o processo educacional, busca diagnosticar as potencialidades dos alunos e detectar problemas de aprendizagem e de ensino. Bom, a gente viu que a avaliação formativa ela não ocorre durante todo o processo formativo. A avaliação formativa, que ocorre durante todo o processo educacional, busca diagnosticar as potencialidades do aluno e detectar problemas de aprendizagem e de ensino. A intervenção imediata no ensino, no sentido de sanar dificuldades que alguns estudantes evidenciam, é uma garantia para o seu progresso nos estudos. Quanto menor for o atraso nessa intervenção, mais complexo se torna o problema de aprendizagem. E, consequentemente, mais difícil se torna saná-lo. Não faz sentido, né? Quanto menor for o atraso nessa intervenção, mais complexo se torna o problema de aprendizagem. Não está certo isso, né? Se houver intervenção, menor vai ser o complexo de problema de aprendizagem. Consequentemente, vai, assim, ser mais fácil sanar o problema, né? Então, aqui a gente já encontrou a nossa resposta incorreta, que é a letra B. Mas, terminando de ler as alternativas, a avaliação contínua, pode assumir várias formas, tais como a observação e o registro das atividades dos alunos, sobretudo nos anos iniciais de ensino fundamental. Trabalhos individuais, organizados ou não em portfólios, trabalhos coletivos, exercícios de classe e provas, entre outros. Correto. Os projetos político-pedagógicos das escolas e os regimentos escolares deverão, pois, obrigatoriamente, disciplinar os tempos e espaços das avaliações de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, tal como determina a LDB, e prever a possibilidade de aceleração de estudos para o estudo com atraso escolar. De estudos para o aluno com atraso escolar. Correto também. Então, aqui a nossa resposta incorreta é a letra B. Próxima. Palma, Oliveira e Palma, 2010, sustentam que o complexo processo avaliativo da educação física escolar deve ser composto pela avaliação A. Das competências físico-cinética perpetocognitiva e socioafetiva. Misericórdia. Letra B. Do corpo e da mente. Letra C. Da capacidade crítica e emancipatória escolar. E letra D. Da ação docente. O ensino, quanto à ação discente, a aprendizagem. Então, se tratando do processo avaliativo da educação física, né, nos anos atuais, dá-se a preferência, né, à ação docente, que é o ensino, e também a ação discente, que é a aprendizagem. Então, a letra D é a resposta correta. Agora, de acordo com o Libânio, o planejamento ele é, número 1, um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. 2, uma atividade de reflexão acerca das nossas opções e ações. 3, um processo em que a escola, os professores e os alunos são integrantes da dinâmica das relações sociais. A resposta certa aqui é a letra D, onde todos estão iguais. Para Libânio, o planejamento ele é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente e que faz uma articulação com a atividade escolar e também traz a problemática do contexto social. Ele também acredita que a atividade de refletir acerca das nossas opções e ações é importante e também o processo da escola, né, ele se dá pelos professores e alunos integrados em uma dinâmica com relações sociais. Então, a letra D é a correta. Bom, essa é a última questão. Eu espero que eu tenha conseguido passar algum conhecimento para vocês, relembrar, né,
os nossos conhecimentos na área de educação física para a nossa prova. Eu desejo uma ótima prova para vocês e, precisando de ajuda, eu estarei aqui. Obrigada, até breve.